Olha quem resolveu aparecer. A mãe que só aparece para se mostrar. Mas se aquela frase pudesse me rasgar por dentro, ela ecoou no salão e ficou pairando como uma lâmina. Foi assim que começou a noite que eu nunca mais iria esquecer. Não sei se foi o riso contido das pessoas ao redor, a forma como as luzes pareciam acender mais forte sobre mim, ou o olhar do meu próprio filho desviando por um breve segundo, mas senti meu peito afundar como se alguém tivesse apertado uma mão invisível em volta dele. Escuta minha história até o final. E já comenta de que cidade você está me vendo. Eu cheguei atrasada, segurando um bolo simples que eu mesma fizera, com cobertura torta e um laço feito depressa, porque aprendi, com os anos, que os melhores gestos nem sempre precisam de perfeição. Não queria holofotes, queria apenas o abraço naquele garoto que tantas noites deixou minhas pálpebras coladas no teclado, segurando plantões, pagando contas, pagando escola. Queria sorrir baixinho, passar um braço por cima do ombro dele e dizer: "Estou aqui, filho." Mas a atual do meu ex transformou minha entrada numa acusação pública. A voz dela foi afiada e calculada. As pessoas riram do que ela disse como se aquilo fosse um trocadilho engraçado. O meu ex ficou imóvel, os dedos entrelaçados no copo, a expressão de quem escolhera não olhar para a mulher que um dia amou, ou que eu pensava ter amado, enquanto permitia que eu fosse reduzida a um adereço inconveniente naquela sala. Naquele instante, senti o chão sumir sob os pés. Me vi pequena, encolhida em frente a vozes que nunca haviam visto o sacrifício silencioso que me manteve de pé durante anos. A humilhação não foi apenas verbal. Era a sensação de todas as noites sem dormir, todos os trocados poupados, todos os abraços adiados, tornando-se invisíveis diante de uma única frase bem colocada. Eu era a mãe ausente aos olhos deles, e eles repetiam a etiqueta que terceiros me deram porque era conveniente. Mas não vou começar essa história por aí, como se a humilhação definisse tudo. Preciso que entendas que naquele corpo atormentado havia mais do que a pessoa que entrou no salão com um bolo. Havia uma mulher que carregava histórias, erros, perdões e, principalmente, um amor que não coube em uma piada de ocasião. E é por isso que te peço, fique comigo até o fim, porque o que vou contar não é só sobre uma noite de constrangimento, é sobre revelações, escolhas que custaram caro e a forma como a verdade, às vezes, insiste em vir à tona quando menos se espera. Enquanto eu caminhava entre as mesas, o ar parecia pesar. Senti os olhares como agulhas, não só os deles, mas os de parentes que, por anos, aceitaram aquela nova versão idealizada da família. A atual sorriu como quem segura um troféu, e naquele sorriso havia todo um roteiro ensaiado, risadinhas, olhares cúmplices, um comentário que arrancou aplausos secos. Eu queria desabafar, queria responder, mostrar recibos de noites de trabalho, mostrar fotos de febres noturnas, vestir cada memória como prova. Mas algo me segurou. O filho no centro daquela noite, o aniversariante, estava recebendo olhares também. E eu não queria que meu impulso de defesa lhe roubasse o brilho do próprio dia. Foi então que a brasa da minha vergonha começou a acender algo mais perigoso dentro de mim. Uma mistura de raiva, determinação e medo. Eu me lembrei das noites em que o telefone tocava às 3 da madrugada, do corrimão da escola que amarguei pagar com horas extras, das reuniões em que eu ofereci meu sangue e minhas noites para que naquele dia ele estivesse formado, saudável e sorrindo. Esses pequenos atos, repetidos até a exaustão, eram minha vida. E agora, diante daquela sala que me julgava sem conhecer, entendi que precisava encontrar outra maneira de ser vista. Não pela aparência, mas pela verdade que eu carregava. No entanto, antes que eu pudesse decidir o que falar, algo aconteceu que mudou a atmosfera de forma tão abrupta que até hoje me arrepia quando lembro. Meu filho, que até então parecia envergonhado com a situação, levantou-se e pegou o microfone. Havia um silêncio tenso, como se o salão inteiro prendesse a respiração. Ele olhou para a mulher que me acusara e, com uma leve firmeza na voz que não era apenas dele, parecia herdada de todas as coisas boas que eu havia plantado, proferiu uma frase que fez o riso se dissipar e deixou um buraco de silêncio no ar. A minha respiração travou. Eu queria correr até ele, abraçá-lo, interromper, mas senti minhas pernas transformando-se em raízes. O que ele disse em seguida foi direto no centro da farsa. Não era só proteção, era uma defesa pública de uma verdade que, naquele momento, nasceu maior do que a mentira. Os olhos de algumas pessoas mudaram de expressão. Surpresa, confusão, um brilho de julgamento que agora se voltava para outro lado. A atual, por trás do seu sorriso repentino, tremeu por um fio. Eu soube naquele segundo que algo muito maior estava prestes a acontecer. Uma consequência que ninguém ali imaginava
e que iria reconfigurar o que acreditavam saber sobre nossas vidas. Guarde essa sensação. Havia um segredo, uma incongruência na imagem perfeita que ela exibia, e meu filho tinha acabado de tocar numa corda que, se puxada, desmontaria toda a encenação. Mesmo assim, naquele instante, não imaginei o tamanho do que viria. Ainda não sabia que aquela noite seria o estopim de uma sequência de acontecimentos que colocariam em risco amizades, empregos, reputações e até o próprio equilíbrio familiar. Senti apenas um primeiro sopro de justiça, tênue, mas real, e uma promessa silenciosa de que a verdade encontraria sua maneira de se mostrar, mesmo que fosse aos trancos e barrancos. Enquanto me retirava para longe das luzes, as palavras da mulher ecoando como uma condenação, o meu coração martelava perguntas. Será que eu deveria falar agora? Expor o que sabia? Ou deixar que o tempo e o destino se encarregassem de descortinar a farsa? Havia dúvidas, é verdade. E havia também uma chama de esperança. Meu filho havia tomado uma atitude que eu nunca esperara que fosse necessária. E isso mudou o jogo. Mas o que aconteceu depois foi ainda pior. Eu sou mãe. Não apenas no bilhete que assina documentos ou nas fotos antigas amareladas na estante. Sou mãe na carne, nas mãos calejadas de quem segurou biberões às 3 da manhã e também na cabeça que continuou acordada para resolver contas quando o sono parecia o único refúgio. Nasci numa cidade pequena. Cresci achando que a vida se organizaria em etapas previsíveis. Estudo, trabalho, casamento, filhos. Não foi assim. Trouxe meu filho ao mundo no meio de incertezas, com um homem que acreditava amar e que, ao longo dos anos, foi se afastando como quem faz viagem sem avisar. Mesmo assim, cada erro, cada renúncia, foi regado com a única certeza que me manteve de pé. Eu faria o que fosse preciso para que ele tivesse oportunidades que eu não tive. Trabalhei em plantões, fiz bicos, vendi doces em festinhas de bairro. Havia meses em que dormir era um luxo. Lembro de uma madrugada específica, febre alta, o termômetro marcado, e eu correndo entre hospital e trabalho porque aquele mês não dava margem para faltas. O chefe aceitava justificativas até um ponto, o extrato bancário não. Paguei escolas parceladas, comprei livros de usados, costurei fantasias para apresentações escolares. Muitas mães vão entender esse tipo de economia que não aparece nas conversas de café. É um acúmulo de pequenos sacrifícios que, somados, se transformam em futuro. Mas também sou humana, com medos, dúvidas e escolhas erradas. Não venho aqui me pintar de santa. Houve dias em que preferi fechar a porta e chorar sozinha. Houve noites em que me peguei imaginando como seria se tivesse dito não para alguns pedidos, se tivesse insistido mais, se tivesse buscado outro caminho. Minha fragilidade maior talvez fosse essa, a crença de que trabalho e presença se equilibrariam como pratos de uma balança, quando na verdade a vida ensina que equilíbrio nem sempre é possível. É escolha feita entre perda e ganho. Eu escolhi perder momentos, às vezes, para garantir outro tipo de segurança. E disso veio uma culpa que me acompanha até hoje. A sensação de que, não importa quanto eu trabalhasse, sempre haveria uma acusação pronta para diminuir meu esforço. Meu sonho era simples: ver meu filho formado, ver o olhar dele se iluminar diante de uma conquista e saber que eu, de alguma forma, contribuí para isso. Queria envelhecer com paz, sem grandes holofotes, só com a certeza de que o amor havia feito o seu trabalho. Esse desejo pequeno foi o meu combustível por anos. Investi em cursos noturnos, segurei prazos e negociei prazos com professores, tudo para que ele tivesse uma base estável. Quando eu falava sobre o futuro, imaginava festas modestas, jantares em família, conversas até tarde sobre medos e vitórias. O contraste, no entanto, foi construído por outras mãos. Meu ex, que conheceu minhas noites e prometeu parceria, foi mudando. Não houve uma traição evidente do dia para a noite. Foi uma erosão sutil, palavras que não retornavam, silêncios que viravam muros, e a presença dele menos presente onde mais importava. A atual, a mulher que assumiu o espaço que eu acreditava meu por direito, entrou como quem monta cenário. Roupas impecáveis, discursos afiados, capacidade de transformar qualquer comentário em arma pública. Ela não precisou fazer grandes coisas para se tornar vilã aos meus olhos. Bastou ocupar o espaço social que me foi negado e transformar meu passado de noites em uma narrativa conveniente. A mãe ausente. Essa construção do vilão é muitas vezes mais eficaz quando se usa verdades pela metade. Para aqueles que nunca viram minhas planilhas de despesas, minha agenda de horários ou meus olhos cansados nas madrugadas, era fácil aceitar o rótulo. Eles viam o que lhe era mostrado. Selfies bem iluminadas, jantares em restaurantes caros, fotos no feed com sorrisos ensaiados. Ninguém queria cavar mais fundo. Eu me tornei uma ideia a ser julgada, não uma história a ser compreendida.
E dói admitir que, por vezes, também acreditei nas mentiras que me contavam sobre mim mesma, que minha ausência justificava o desprezo, que meu esforço era invisível. Os sacrifícios, então, tomaram um arco duplo: a luta por proporcionar e a luta para não desaparecer diante de uma narrativa que me apagava. Havia dias em que eu me perguntava se valia a pena continuar lutando naquela arena onde a percepção alheia pesava mais que a realidade. A resposta sempre voltava na imagem do meu filho dormindo com a mão pequena sobre meu peito, ou na sua risada pela manhã. Pequenos pagamentos que nenhuma acusação pública poderia anular. Mas havia também decisões mais concretas que eu tomei. Escolhas que naquele momento pareciam apenas passos práticos, mas que depois se provariam portas que eu não devia ter aberto. Aceitei conciliar horários para estar presente nos momentos importantes, priorizei economias, guardei silêncio diante de provocações para não transformar aniversários em arenas e optei por negociações que preservassem a harmonia aparente. Na superfície, pareciam gestos de prudência. Por baixo, eram concessões que alimentavam uma expectativa perigosa, a de que minha submissão passiva garantiria paz. Não garantiu. E é aí que reside a ironia maior. Nesse momento ainda não sabia que essa decisão custaria tudo. Eu me lembro de uma conversa rotineira, aparentemente inócua, em que aceitei um acordo de convivência que me pareceu justo. Assinei papéis, concordei com horários de visitas e calei verdades que doíam. Senti alívio temporário, como quem retira um peso do ombro, sem imaginar o preço oculto. Foi uma decisão que, com o tempo, permitiria a construção da farsa externa, porque eu havia dado espaço para a versão conveniente da história florescer. Meia-verdade vira mentira inteira quando administrada com astúcia. Agora, enquanto você ouve, talvez pense: por que não reagiu antes? Por que permitir que digam? A resposta é que nem sempre há espaço para reação sem custo. Haveria embates, rupturas e talvez consequências para quem eu mais queria proteger. E honestamente, havia uma parte de mim que acreditava que o amor seria suficiente para superar julgamentos, que a verdade apareceria quando necessário. Aparentemente, essa crença foi ingênua, e foi pagas as consequências. E agora te contarei como começou o pesadelo. Ela apareceu na festa como quem entra em cena para receber aplausos. Maquiagem perfeita, sapatos que brilhavam sob a luz, um vestido que costurava status em cada dobra. Mas o que a tornava insuportavelmente irritante não era só a aparência, era a maneira como ela articulava o mundo ao redor, transformando verdades simples em provas de um roteiro que me excluía. Comecei a notar detalhes que, à primeira vista, pareciam insignificantes. O modo como corrigia a mesa de doces como se reorganizasse a minha presença, o riso calculado que atendia a quem precisava ser conquistado. Os olhares que ela trocava com minha sogra como se fossem cúmplices num acordo silencioso. Não eram grandes atos de crueldade. Eram pequenas humilhações encaixadas uma a uma, como pregos invisíveis que me prendiam a um quadro de vergonha. Quando penso nela, lembro de frases curtas que ela lançava no ar, aquelas que soavam como piada, mas que tinham o poder de anular anos de trabalho. Você deveria se poupar, ela disse uma vez, com uma risada que congelou a sala. Deixar as coisas nas mãos de quem sabe administrar. Ninguém apelou. Todo mundo sorriu, alguns aplaudiram a ousadia. Palavras assim atravessaram minha pele e deixaram marcas. E havia algo pior. Elas vinham acompanhadas de gestos que me empurravam para a margem, convites que nunca chegavam, mensagens que eram respondidas com emoji e acolhimento para ela, mais frias e protocolares para mim. No lugar onde eu devia ser reconhecida, a atual costurava uma narrativa conveniente. Eu era a ausência, ela era a presença dedicada. O antagonista não se limitou a ela. Havia também o ex, meu filho no meio da tempestade, e uma família extensa que, aos poucos, aprendeu a preferir a versão confortável da história. Meu ex, em público, tornava-se uma estátua, discreto, evasivo, um aliado silencioso da nova encenação. Em privado, suas escolhas deixavam rastros que eu só fui interpretar depois. Havia terceiros, parentes e amigos que, por medo, conveniência ou ignorância, adotaram a versão que mais convinha ao prestígio social. E foi justamente essa conivência que potencializou a humilhação. Nada fere mais do que ser reduzida àquilo que os outros escolheram enxergar. Não posso fingir que todas as pequenas agressões eram óbvias naquele momento.
Algumas só fizeram sentido depois que comecei a juntar peças. Lembro de um presente caro entregue com firmeza no aniversário. Não para o meu filho, mas para a imagem pública. Lembro de viagens curtíssimas registradas em fotos, como se aquela beleza de vitrine fosse prova do que significava cuidar. E por trás de tudo, havia sorrisos que escondiam cálculos. Quem ganhava com a minha invisibilidade? Quem se beneficiava de uma versão em que eu era a vilã conveniente? Foi quando os primeiros sinais de algo mais sombrio começaram a aparecer e geraram um nó na garganta que eu não conseguia soltar. Pequenos deslizes, um recibo esquecido à vista que desconhecia, mensagens deletadas às pressas, conversas sussurradas em tom que eu só via quando me aproximava. Quando questionei, ouvi a clássica resposta evasiva. É só negócio, eles diziam. São coisas de adulto. E eu, com minha experiência de quem fazia malabarismos para pagar uma escola, sentia que havia ali mais do que um negócio. Havia um jogo de poder que ameaçava transformar minha dedicação em moeda de troca. Abri mais de um loop para você, e não por acaso. Primeiro, dinheiro. Havia movimentações que não batiam com as aparências. Presentes caros, festas caras, uma ostentação que parecia não ter lastro, e eu, com meus extratos e minha memória, sentia que algo estava sendo financiado por meios que eu não compreendia. Em segundo lugar, segredo. Segredos que surgiam como vazios em conversas, informação que parava no meio do caminho, e olhares que se fechavam quando eu passava perto. Terceiro, traição. Não apenas a traição de corações, mas a traição de lealdades. Pessoas que um dia prometeram estar ao meu lado, agora viravam a face como se meu nome fosse incômodo. A narrativa construída por eles tinha camadas. Por cima, uma perfeição que vendia conforto. Por baixo, uma rede de interesses e pequenas manipulações que só se revelavam para quem procurasse. E eu comecei a procurar. Não por vingança inicialmente, mas por sobrevivência. Não suportava mais ser a personagem criada para alimentar um cenário de alegria alheia, enquanto o meu suor era desconsiderado. Procurei comprovantes, conversei com conhecidos, catei memórias que pudessem me provar para mim mesma, antes de tentar provar para os outros. Cada nova informação encontrava outra, e aos poucos, o retrato que se formava era diferente do que eu imaginara. Não se tratava apenas de uma nova mulher querendo ocupar espaço, mas de uma estratégia, ou pior, de uma construção que envolvia interesses financeiros, reputação e controle. Houve uma ocasião que jamais esquecerei. Uma conversa na qual alguém, com voz baixa, me sugeriu que meus sacrifícios poderiam ser usados contra mim, se eu não fosse prudente. Saiba escolher suas batalhas, foi o conselho. Choquei-me com a frieza da frase. Era a admissão sutil de que a minha imagem poderia ser manipulada, não por acaso, mas por escolha. E quanto mais eu cavava, mais percebi que as pequenas humilhações eram parte de um manejo maior, de reputações, de alianças, de estratégias que usavam meu silêncio como ferramenta. Criar ódio no público foi, para eles, uma arte delicada. Pequenos gestos se transformavam em prova. Eu chegava atrasada, porque meu trabalho me impunha horários. Eu preferia ficar com meu filho em noites de gripe, e isso era transformado em aparecer só quando convém. Ninguém se dava ao trabalho de entender o porquê das minhas ausências, porque era mais fácil aderir à versão sedutora, a presença supostamente constante da atual e a ausência contestável da mãe que trabalhava. E assim, sob o verniz do senso comum, foi se construindo o antagonismo. Enquanto isso, havia uma tensão interna que eu não quis admitir. Medo de perder mais. Medo de perder meu filho de vez. Medo de perder a pouca convivência que ainda mantinha. Medo de ver minhas noites de esforço virarem apenas piadas de salão. Fiquei muitas vezes em silêncio, calculando, pesando o risco de confrontar diretamente ou escolher batalhas que não ferissem alguém que eu amava. Essa indecisão me paralisava, e eles souberam tirar proveito disso. Ainda assim, algo dentro de mim começou a mudar. Uma determinação que crescia silenciosa e que eu só percebi quando já estava pronta para agir. E foi nessa escalada de manipulações sutis, nessas humilhações encaixadas com precisão, que o vilão verdadeiro começou a se revelar de forma mais clara. Não era só uma pessoa, mas um sistema de aparência, interesse e conivência. A cada microagressão, meu amor próprio era testado. A cada gesto público, minha história era reescrita. A sensação era de estar presa num teatro cujas cortinas eu não havia contratado. E quanto mais eu observava, mais percebida a da articulação que construía uma farsa. E com isso, mais urgente se tornava a necessidade de expor não apenas as palavras cruéis, mas os fios que as sustentavam. Mas o que descobri depois me deixou sem ar. Aos poucos,
A sensação de estar cercada por paredes invisíveis foi ficando insuportável. O que antes eram olhares de reprovação isolados, transformou-se numa teia de atitudes que me sufocava a cada aparição pública. Começaram a surgir regras não ditas. Eu devia aparecer no horário certo, sentar em determinado canto, sorrir com gosto moderado, nada que desafiasse a narrativa que haviam montado. Cada vez que eu ousava fazer diferente, sentia o peso das cabeças se voltar, o cochicho que perpassava como o vento que anuncia tempestade. A humilhação ganhava novos contornos. Não era mais apenas a palavra cruel lançada no salão. Eram microgestos que me excluíam, reações que me diminuíam, e um consenso tácito entre pessoas que eu julgava amigas e familiares. As manipulações ganharam sofisticação. Havia convites que chegavam com hora marcada e só para ela. Eventos em que eu inexplicavelmente não fui lembrada. Mensagens em grupo onde minhas contribuições eram apagadas, assuntos discutidos às minhas costas, fotos selecionadas para as redes sociais que mostravam uma família perfeita, sem vestígios das noites em claro que eu passara. Percebi também que minhas palavras eram distorcidas. Um comentário meu sobre organização virou, numa narrativa criada por deles, nova provocação da mãe que não sabe viver em família. Era como se cada gesto meu pudesse ser recortado, editado e transformado em prova de inadequação. A injustiça se tornou meta. Eu devia ser encolhida para que o teatro da perfeição continuasse. Isolaram-me com delicadeza. Ninguém me expulsou com violência. Preferiram a técnica mais cruel, a invisibilidade programada. Em jantares, conversas que antes incluíam meu nome passaram a ignorá-lo. Pelos corredores, abraços demorados que antes vinham naturalmente tornaram-se breves e automáticos com outros. O filho, no olho do furacão, começou a se comportar com a ambivalência de quem ama e teme ao mesmo tempo. Às vezes me buscava, outras vezes hesitava quando eu estava perto. Isso doía mais que as provocações públicas, porque a ambiguidade dele me arrancava dúvidas que corroíam a minha confiança. Eu me via obrigada a perguntar a mim mesma se minhas ausências justificavam tudo aquilo ou se havia algo maior em jogo, se eu estava realmente sendo julgada apenas por escolhas difíceis ou se havia uma articulação por trás das cortinas. As humilhações públicas não cessavam, pelo contrário, aumentavam de escala. Em jantares de família, ela fazia comentários inocentes sobre educação, insinuando responsabilidade unilateral. Em reuniões de pais, falava com autoridade sobre presença estável, enquanto eu era deixada de lado em decisões que envolviam meu próprio filho. Em uma festa de formatura, foi capaz de oferecer ao diretor um elogio discreto e na mesma semana insinuar, em frente a outros pais, que algumas mães não priorizam. Eram golpes precisos, com efeito de repetição. Quanto mais repetiam, mais plausível se tornava a mentira. Minha reputação parecia se dissolver gota a gota, e eu, impotente, sentia o escoamento do que havia construído com tanto esforço. Comecei a sentir também o constrangimento econômico. Havia ofertas para eventos das quais eu era excluída, oportunidades de trabalho que, por ironia, não cabiam na minha agenda, enquanto para ela, as portas se abriam com facilidade. Descobri pequenas artimanhas que lhe permitiam brilhar em ocasiões sociais. Arranjos que pareciam meticulosamente pensados. Era um jogo de espelhos. Tudo refletia a imagem dela na melhor luz e sombrava a minha com argumentos prontos. E quando eu, por cansaço, reclamava ou implorava por equidade, era vista como dramática ou pouco compreensiva. Mais uma vez, as vozes ao redor escolhiam o roteiro que lhes convinha. As táticas de manipulação se intensificaram e apareceram aliados inesperados. Familiares que passaram a alinhar-se com a nova narrativa por interesse. Amigos que preferiram a comodidade de um bom relacionamento social a confrontar uma injustiça. Houve até quem, com cara de preocupação, me aconselhasse a não alimentar conflitos, para preservar o bem-estar do meu filho. Palavras confortantes para quem queria silenciar a verdade. Sentia-me tomada por um sentimento ambivalente, raiva e tristeza misturadas à urgência de não perder aquilo que de mais precioso havia em minha vida. Porque ser mãe, para mim, nunca foi sobre vitórias públicas. Sempre foi sobre estar lá nos momentos que realmente importam, mesmo quando ninguém vê. A tensão dentro de casa aumentou. O que antes eram conversas prosaicas, transformou-se em discussões brandas que escapavam do controle. Havia um clima elétrico que tornava o lar menos acolhedor. Meu ex,
em vez de mediar, frequentemente se calava, como se a neutralidade fosse a solução. Essa passividade foi, na verdade, um apoio velado à construção de uma nova ordem, onde eu não tinha protagonismo. Cada silêncio dele, cada decisão omitida, alimentava a narrativa alheia. Eu passei a sentir que havia um pacto tácito para manter as aparências a qualquer custo, e que eu, para preservar o pouco que restava de convivência, teria que aceitar ser a peça sacrificada no tabuleiro deles. Foi nesse momento que percebi que a escalada não era apenas emocional, havia um jogo real de poder e consequências materiais. Questões sobre contas, permutas de bens e decisões sobre o futuro do nosso filho surgiam com sutileza maquiada. A atual, com sua habilidade de conversar e seduzir com palavras, passou a influenciar decisões maiores, viagens, escolhas de escolas, consultorias médicas. E cada influência que ela garantia diminuía a minha margem de atuação. Eu não era apenas menos tolerada, estava sendo substituída, pouco a pouco, por alguém que reinventa o papel de cuidadora à sua imagem e conveniência. A injustiça me transformou. Onde antes havia hesitação, algo dentro de mim começou a endurecer. Não por raiva vazia, mas por uma necessidade de defesa. Não queria que minha reação se parecesse com um ataque. Queria algo que protegesse, que resgatasse a verdade sem causar mais dano ao meu filho. Planejei pequenas ações, coletei recados, guardei provas de contribuição, anotei datas e conversas, lia e relia mensagens, salvava comprovantes, fazia cópias de boletos quitados. A princípio parecia um esforço microscópico diante de uma maquinaria bem oleada, mas sabia que, um dia, as pequenas evidências poderiam compor um quadro maior. As noites sem sono voltaram, dessa vez carregadas de estratégia. Tentei falar com meu ex de forma direta, pedi clareza, implorei por uma postura mais justa. Em todas as tentativas, encontrava desculpas ou reticências. A resistência deles me ensinou que a verdade é, às vezes, um recurso que precisa ser ativado com cuidado. E quanto mais eu descobria, mais entendeu que aquilo que parecia íntimo tinha ramificações que eu jamais previra, alianças, contratos e decisões tomadas em nomes que eu julgava proteger. A sensação era de caminhar numa casa onde cada cômodo escondia uma peça do quebra-cabeça, e eu, com minha curiosidade nas mãos, sabia que uma peça faltava para tudo colapsar. No auge dessa escalada, minha invulnerabilidade subjetiva começou a ceder. As provocações deixaram de ser apenas verbais. Haviam ameaças veladas sobre minha presença nas festas, sobre o acesso às decisões que envolviam meu filho. E a pior parte era ver a cumplicidade cotidiana transformando meu mundo em um campo minado de relações. Minha resistência, contudo, não estava quebrada, apenas amadurecida. Planejei-me, observei, e com paciência que me lembrava meus velhos esforços, comecei a coletar o que poderia desmantelar a farsa. Sabia que para enfrentar aquilo, teria que ser mais astuta do que a própria artimanha que me cercava. E então, num desses dias em que tudo parecia furar a linha do tolerável, aconteceu algo que colocou fogo nos meus receios e trouxe ao mesmo tempo uma clareza avassaladora. Um evento, um encontro ou talvez apenas uma cena cotidiana. O que vi nesse dia mudou tudo para sempre. Naquela manhã em que decidi que não poderia mais ficar à mercê de suposições e cochichos, acordei com uma mistura de sono e determinação. Foi como se um frio na nuca me lembrasse que era hora de transformar a angústia em ação. Comecei devagar, com um método que aprendi em anos de cuidar de uma casa e de um filho. Organização. Revi caixas, arquivos, pastas antigas, abri gavetas onde guardava comprovantes, pequenos bilhetes, fotos de eventos escolares. No fundo, queria apenas me certificar de que não estava imaginando conspirações. Queria provas. E se houvesse algo errado, que eu pudesse tocar, ler, mostrar. A primeira pista apareceu entre notas escolares e bilhetes de recado. Um envelope com recibos que eu desconhecia. Eram notas de serviços, despesas parceladas, não minhas. Havia pagamentos para estabelecimentos caros, compras feitos em datas em que eu havia assumido compromissos noturnos no trabalho. Por que aqueles recibos estavam ali, misturados aos meus comprovantes? A inquietação cresceu. Revirei pastas antigas e encontrei uma pasta digital que eu mantinha no celular, com fotos de documentos importantes. Ao abrir, percebi que havia uma sequência de imagens que não reconhecia. Contratos, comprovantes de transferência. E o que me fez prender o fôlego, uma cópia de um contrato de consultoria com o nome dela assinando em nome do meu ex. O coração apertou. As imagens mostravam valores desviados de uma conta que, até onde eu sabia, era destinada a despesas do lar e educação. Havia transferências para empresas de fachada, notas fiscais emitidas por serviços que nunca chegaram ao nosso endereço e um padrão que punha dúvidas sobre a origem da ostentação que eu via nas redes sociais.
Cada captura de tela tinha um carimbo de data e hora. Era preciso montar o quebra-cabeça com calma, porque acusações feitas no calor do momento poderiam me transformar na agressora. Recolhi tudo com cuidado, como quem guarda peças que podem mudar o jogo. Segui para o e-mail. Encontrei uma conversa que me deixou gelada. Trocas discretas entre um fornecedor e um e-mail cujas iniciais lembravam o apelido dela. O tom das mensagens era de coordenação de eventos, pagamentos adiantados e acertos, fora de contratos formais. Havia menções a ajustes e favores, que aos poucos delineavam uma rede de benefícios que não passava apenas por afetos. A cada novo documento, a sensação de que eu vazava por dentro cedia lugar a uma clareza cortante. Não se tratava apenas de vaidade ou fotos bem tiradas. Havia um mecanismo por trás daquela imagem perfeita. Procurei também conversas antigas do meu ex, não por invasão de privacidade gratuito, mas porque sabia que se algo fosse sério, havia rastros. Encontrei mensagens com horários estranhos, combinando pagamentos e cronogramas. Em algumas, havia menções a um plano para manter determinadas impressões em festa e redes sociais. As palavras, mais do que mentiras, pareciam peças de um teatro meticulosamente ensaiado. E então veio o que eu mais temia, uma mensagem que sugeria manipulação de documentos, menções a ajustes no contrato de guarda e colocar as coisas em ordem para o testamento. Meu estômago revirou. As cenas encenadas em festas ganhavam uma nova leitura. Não eram apenas pose, eram estratégia. Não me deixei levar por conclusões precipitadas. Pedi ajuda a uma amiga de longa data, alguém de confiança que, sem julgamento, prometeu ler comigo os papéis. Quando mostramos os recibos, ela ficou pálida. Isso não é coincidência, disse baixinho. A voz dela consolidou o que eu temia. Havia dinheiro circulando por canais que justificavam a ostentação de quem me humilhava. Mais do que isso, percebi que a execução era sofisticada. Não se tratava de um deslize financeiro, mas de um padrão com camadas de proteção. Notas fiscais frias, empresas que apareciam e sumiam, contratos com cláusulas ambíguas. Era como se alguém tivesse criado um palco e contratado figurantes para manter um papel. Havia também uma parte que tocava o pessoal, e doeu mais. Entre fotos e mensagens, encontrei registros de consultas médicas e relatórios que mencionavam decisões sobre tratamento do meu filho. Consultas para as quais eu nunca fui chamada. A sensação de invasão foi brutal. Decisões sobre a saúde e bem-estar do meu próprio filho, tratadas como itens de organização. Quando confrontei, recebi justificativas ensaiadas sobre praticidade e rapidez. Eu sabia que, às vezes, a vida exige decisões, mas havia diferença entre agir por necessidade e usurpar o espaço de quem tem responsabilidade afetiva e legal. Decidi investigar a fundo a origem de algumas empresas citadas nos documentos. Descobri pessoas ligadas a nomes conhecidos, e algumas delas me deram recados frios. É melhor não se envolver. A ameaça velada não me intimidou. Só aumentou a convicção de que eu precisava proteger meu filho e minha história. Procurei um advogado de confiança e, com cautela, levei parte do material. As primeiras palavras técnicas me parecem simplórias agora, mas lembro do frio ao ouvir que havia indícios suficientes para levantar suspeitas e que era preciso agir com cuidado para não arriscar nossa convivência. Precaução era a palavra de ordem. Enquanto isso, o loop que eu não queria soltar, o de revelar muito cedo e ferir meu filho, me atormentava. Eu podia expor tudo e transformá-lo numa batalha pública. Ou podia colher mais evidências, construir um caso que mostrasse não só os recibos, mas a intenção por trás deles. Escolhi a segunda opção. Paciência, pensei. É uma forma de justiça quando usada com cabeça. E comecei a observar com mais atenção quem recebia chamadas em horários estranhos, quais contas mudavam de titularidade, que contratos surgiam e desapareciam. Cada pequeno detalhe se somava. Havia, no entanto, um documento que eu ainda não conseguia decifrar por completo. Um rascunho de um acordo de guarda com cláusulas que pareciam feitas para limitar minha participação em decisões futuras. O papel estava assinado com uma caneta diferente, como se alguém tivesse tentado camuflar a assinatura. Quando mostrei ao advogado, ele franziu a testa e disse que precisaria de perícia para verificar a autenticidade. Isso abriu outro cenário que me deixou inquieta. Se havia manipulação documental, isso mudava tudo. A possibilidade de falsificação me encheu de medo e, ao mesmo tempo, de urgência. Eu sabia que expor essa teia significaria enfrentar não só a mulher que me humilhara, mas uma rede inteira que se beneficiava do silêncio.
Sabia também que o caminho adiante exigiria coragem e estratégia. Reuni então evidências suficientes para não parecer paranoica, mensagens-chave, recibos com rastreamento bancário e imagens dos documentos. Guardei cópias, escondi originais em um lugar seguro e comecei a traçar os próximos passos. A sensação era agridoce, alívio por finalmente ver a realidade, combate por ser lançada numa batalha que eu não escolhera. A descoberta mudou tudo. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre manipulação de narrativas, controle e um jogo em que minha ausência era a peça central. Tinha em mãos aquilo que poderia desmontar a farsa, mas também sabia que revelar sem cuidado poderia ferir meu filho ou empurrá-lo para o lado deles. Não havia respostas fáceis. Senti, pela primeira vez, que estava prestes a tocar algo irreversível. Pensei que já tinha visto de tudo, mas estava errada. A preparação foi lenta e meticulosa, mais parecida com costurar uma renda fina do que com montar um plano explosivo. Depois das descobertas, senti o peso da responsabilidade como um manto frio, não apenas sobre mim, mas sobre tudo que eu queria proteger. Meu filho, nossa história, a verdade que insistia em ficar oculta. Decidi que não haveria espetáculo de emoção, nem acusações precipitadas. Precisava de método, de provas irrefutáveis e de um cenário onde a verdade não pudesse ser simplesmente varrida para baixo do tapete com sorrisos ensaiados. Comecei transformando meus receios em tarefas concretas. Primeiro, organizei tudo o que já tinha: recortes, fotos, mensagens, recibos. Cada papel e cada print ganhou uma ordem, uma sequência cronológica que contava não só transações, mas intenções. Em seguida, marquei consultas com profissionais. Um advogado experiente que me olhou com paciência e disse apenas o essencial. Um perito que falou de autenticidade de assinaturas. Uma amiga de confiança que virou cúmplice silenciosa, revisando datas e horários comigo em noites em claro. Não era só montar provas, era construir uma narrativa coerente, onde cada peça confirmasse a outra. Ao mesmo tempo, comecei a reaprender a ser vista com estratégia. Colhi conversas com pessoas que no passado tinham se mostrado distantes, algumas por comodidade, outras por medo. Marquei cafés discretos, telefonemas curtos e perguntas feitas com a delicadeza de quem não queria levantar suspeitas. Às vezes precisava ser a mulher calma que sorri e agradece. Noutras, a que guarda perguntas como cartas trunfo. Não podia transformar meu filho em campo de batalha, então mantive tudo longe dos olhos dele o máximo possível. Havia noites em que eu era apenas uma mãe colocando a cabeça no travesseiro e ensaiando o que diria, caso fosse necessário. Em outras, revisava a lista de evidências como quem confere uma mala antes de viajar. Enquanto isso, ela, a atual, parecia mais confiante do que nunca. A arrogância se tornara um ornamento. Caminhava como se cada passo fosse uma proclamação de vitória. Trocava sorrisos com quem interessava e espalhava pequenos comentários enviesados que reavivavam dúvidas naqueles que assistiam ao teatro. Via em eventos com um riso brilhante, uma maquiagem impecável, frases corteses que escondiam afiados cálculos. Em uma ocasião, ouvia dizer, com voz mansa e pública, a estabilidade vem de quem sabe se organizar. O comentário arrancou aplausos discretos e olhares de aprovação. Por trás, eu reconhecia a tentativa de cimentar uma narrativa que justificasse privilégios e desgaste alheio. A arrogância dela não era apenas uma pose, era uma estratégia para desconstruir quem era sincero, para transformar a afeição em dúvida. Por isso precisei ser mais astuta. Combinei com o advogado alguns procedimentos que nos dariam segurança legal, mas sem provocar escândalos desnecessários. Solicitei perícias que pudessem autenticar assinaturas e rastrear transferências que, em tese, não deveriam existir. Em paralelo, preparei uma rede de aliados silenciosos. Pessoas que, por empatia ou por apenas não quererem compactuar com falsidades, concordaram em estar presentes no momento certo. Havia quem não gostasse da ideia de entrar em confronto público. Respeitei isso. A força não viria de multidões, mas de alguns rostos fiéis, de testemunhos coerentes e de um argumento tão bem amarrado que evitaria interpretações impulsivas. Não soube, porém, lidar com a ansiedade que acompanha o ato de planejar. À noite, a dúvida invadia como sombra que engole a luz. Será que vai dar certo? E se eu errar e tudo se reverter contra mim? E se meus movimentos fossem lidos como vingança e eu perdesse o respeito do meu filho? Essas perguntas me perseguiam.
Em algumas noites, acordei com o coração disparado, relendo provas, revisando mensagens, certificando-me de que não havia ponta solta que alguém pudesse usar para desqualificar minha versão. Em outras, sentia um frio na espinha ao imaginar o rosto dela no momento da exposição, sua confiança, suas reticências e talvez uma última tentativa de manipular as aparências. A hesitação era humana, a urgência era necessária. Enquanto organizava cada detalhe, também trabalhei minha voz. Ensaiava o que diria, sem exaltamento, apenas objetividade. A narração precisa e a calma fariam o resto. Ninguém pode acusar algo que parece emoção descontrolada. Eu precisava parecer serena, porque a serenidade dá autoridade. Reescrevi perguntas para o advogado, pedi orientações sobre como conduzir a exposição sem ferir terceiros inocentes, e combinei um roteiro para o momento em que a verdade deveria vir à tona. Cada passo tinha um propósito: demonstrar, de forma inequívoca, que a farsa tinha sustentação financeira e documental, que as decisões sobre a vida do meu filho haviam sido tratadas como mercadoria, que a imagem dela era cultivada por interesses, não por sinceridade. Houve também preparação emocional. Conversei com pessoas que já passaram por situações semelhantes, li depoimentos, procurei entender como o sistema emocional reage à exposição. Sabia que o impacto poderia ser devastador, não por ser vingativo, mas porque a verdade, como lâmina, corta ambos os lados. Estava preparada para a possibilidade de perda temporária. Talvez alguns familiares se afastassem. Talvez meu filho me visse como causadora de conflito, antes de entender o porquê. Aceitei que a reconciliação, se viesse, seria lenta. Preferia isso do que permitir que a falsidade se firmasse por mais tempo. Cheguei a pensar em não ir adiante. Havia dias em que o medo gritava mais alto. Se ela reagisse expondo partes da minha vida, se inventasse narrativas para me reduzir novamente, mas a consciência pesou mais. Viver sob uma farsa era um tipo de morte que eu não podia aceitar. Não era apenas sobre recuperar dignidade, era sobre impedir que um quadro de mentiras moldasse o futuro dele. Por isso a decisão de avançar se fez no silêncio de um café frio, entre um documento e outro, com a certeza de que a verdade, finalmente, merecia voz. Nos últimos dias antes do ato, fui observando seus movimentos sem ser notada. A arrogância aumentava. Mais eventos, mais fotos, gestos que buscavam aprovação pública. Em algumas ocasiões, chegaram até a provocar-me, sussurrando que eu devia aceitar meu papel. Em cada provocação, senti a fúria crescer, mas também a convicção de quem sabe que a paciência é arma. Guardei as provocações em uma gaveta mental, como prova de comportamento e de tentativa de manipulação pública. E então, entre bilhetes organizados, mensagens salvas e testemunhas combinadas, senti o momento se aproximar. A preparação transformara minha angústia em estrutura. Ainda havia o medo da imprevisibilidade humana, a possibilidade de reações que eu não controlaria, mas havia também a segurança de que cada peça cabia no lugar certo. Prometi a mim mesma que, se fosse preciso, seguiria até o fim com a serenidade de quem sabe que age por amor e verdade, não por ódio. E então chegou o dia que tudo mudou. O dia amanheceu com um rumor diferente no ar, como se a cidade inteira soubesse de algo que eu ainda não queria transformar em palavra. Vesti-me com cuidado, não para me exibir, mas para ter a sensação de autoridade que uma roupa bem escolhida pode oferecer. No caminho, uma mistura de mãos trêmulas e coração firme, a sensação de que estava entrando numa arena, onde nada mais poderia ser deixado ao acaso. Cheguei mais cedo, sentei num canto estratégico e respirei fundo, repetindo mentalmente o que havia ensaiado com o advogado. Clareza, calma, fatos. A verdade não precisa de gritos, precisa de luz. O salão estava cheio. Olhares circulavam como astros em órbita, alguns curiosos, outros leais à farsa. Ela chegou posteriormente, impecável, com um sorriso que parecia tanto um escudo quanto uma armadura. Havia ali um público dividido entre a complacência e a expectativa, e eu senti o peso de cada rosto conhecido. Meu filho, o centro daquela festa que agora se tornava palco, caminhava entre grupos com o ar de quem ainda não sabia exatamente onde repousar. Eu precisava ser cuidadosa para que o foco permanecesse no que importava, a verdade. Quando pedi a palavra, poucos acreditavam que eu fosse fazer mais do que agradecer e sair. Minha voz, no entanto, soou firme. Comecei contando, sem dramatizar, sem vitimismos calculados. Fatos, datas, imagens, devolvendo a narrativa ao seu eixo. Falei das noites em que paguei aulas, mostrei arquivos com transferências, entreguei cópias de documentos que alguém tentou camuflar.
Usei frases curtas e objetivas, como quem encaixa tijolos na parede da verdade. Em instantes, o que parecia um monólogo doloroso transformou-se numa apresentação técnica. Números, recibos, mensagens. A plateia se dividiu entre quem se encolhia ao ouvir a própria consciência e quem desviava o olhar por conveniência. Ela tentou interromper com aquele riso cortês que sempre escondia um ataque, mas eu continuei. Deixei que suas palavras caíssem no vazio. Chamei 2 testemunhas que, discretamente, se levantaram confirmando o que eu dizia, que certas decisões sobre a vida do meu filho foram tomadas sem meu conhecimento, que havia movimentações financeiras que justificavam ostentação, que documentos suspeitos precisavam de perícia. Quando o perito apresentou, com voz técnica, a divergência nas assinaturas e apontou para transferências que vinham de contas ligadas a empresas fantasmas, algo mudou no salão. O sorriso dela endureceu por um instante. Uma rachadura minúscula apareceu na imagem polida que ela cultivava. Houve um silêncio pesado, daquele que pesa como chumbo. E então aconteceu algo que, mesmo hoje, me provoca arrepios. Meu filho pegou o microfone. Não foi uma cena ensaiada. Foi a coragem de quem aprendeu cedo demais o valor da verdade. Ele falou com a voz que eu reconhecia, às vezes insegura, às vezes firme, e disse mais do que eu poderia. Não quero transcrever palavras vazias, mas há frases que cortam o ar e ficam penduradas na memória. Ele falou sobre madrugadas de febre, sobre boletos pagos em tempo, sobre quem esteve presente quando contar não dava retorno social. O tom dele não acusou por ódio, acusou por amor. Aquele momento mudou a órbita de tudo. A plateia percebeu que havia uma história além da vitrine. A reação foi imediata e desigual. Alguns lavaram as mãos em gestos discretos. Outros, de olhos marejados, não encontraram palavras. Ela tentou um ataque direto, uma frase rápida, um suspiro que buscava virar o jogo para a plateia, mas o que veio em seguida a derrubou mais ainda. Documentos suplementares que eu havia guardado como carta final mostraram contratos e pagamentos que a vinculavam diretamente a fornecedores e empresas que beneficiavam sua ostentação. A cada folha exibida, a máscara caía aos poucos. Havia, naquele momento, um choque coletivo, sorrisos desconstruídos, olhares de reprovação, o tilintar metálico de talheres que perderam o ritmo de festa. Por um segundo, senti vontade de correr para meu filho e abraçá-lo forte, mas sabia que aquele era o instante de deixar a verdade falar mais alto que o abraço. A humilhação que eu mesma suportara por tanto tempo foi invertida. Ela, que me humilhara em público, agora tinha de explicar linhas de cheques, transferências e contratos que não combinavam com a imagem que projetava. Sua arrogância, até então um verniz, ficou exposta como tinta descascada. Vi seu rosto perder a compostura pela primeira vez. Olhos que tentaram brilhar com falsidade, mãos buscando um discurso, a tentativa de transformar tudo em mal-entendido. Algumas pessoas, aquelas que sempre preferiram a prática confortável da omissão, tentaram minimizar. É apenas confusão contábil, coisas da vida adulta, talvez haja explicações. Mas a sequência lógica dos documentos e o testemunho do perito desmontavam a simplificação. Um a um, argumentos vazios caíam. O poder que ela exercera com sorrisos e cortesias perdeu força frente a provas que falavam por si. E no centro de tudo, meu filho, que me olhava com uma mistura de alívio e culpa por ter vivido dúvidas, parecia encontrar naquele microfone um espaço de reparação que eu havia esperado anos. A palavra final veio do meu ex. Por um momento, temi que ele se calasse novamente, que a neutralidade fosse sua defesa, mas ali, diante do salão, as evidências foram demais até para o silêncio. Ele falou com voz contida, admitindo que houveram erros, que algumas decisões foram tomadas sem transparência e que precisava reavaliar. Não foi um meia-culpa dramático, foi um reconhecimento prático que calou a plateia mais do que qualquer acusação. A cena foi um terremoto de emoções, arrepios, lágrimas contidas, a sensação quase tátil de justiça que chega como chuva depois de tanto pó. Mesmo assim, nem tudo se deu como em filmes. Houve quem se afastasse, quem considerasse a exposição exagerada, quem interpretasse a minha ação como agressão. As reações foram variadas porque humanos são complexos e não mudam todos ao mesmo tempo. Mas algo incontestável havia acontecido. A farsa foi rasgada. A mulher que me reduzira à piada pública viu sua imagem corroída pela evidência e pelo testemunho do próprio filho.
A plateia, que antes aplaudia sua performance, agora se via diante de uma escolha moral: permanecer na complacência ou aceitar que havia sido enganada. Quando as luzes do salão começaram a parecer menos opacas, percebi olhares voltados para mim de uma forma diferente. Não mais como aqueles que me categorizavam, mas como quem reconhece uma história injustiçada. Meu peito queimava de exaustão e de uma alegria amarga por ter conseguido trazer para a luz algo que poderia ter sido soterrado. Porém, mesmo no êxtase contido daquele momento, uma nota de inquietação persistia. Havia reações, sim, mas também havia retaliações possíveis, e o jogo que eu havia desmantelado poderia reagrupar-se de outras formas. A vitória ali era clara, mas talvez apenas parcial. Enquanto o salão começava a se dispersar e comentários urgentes corriam entre mesas, uma última sensação me percorreu. Expor a verdade fizera com que algumas máscaras caíssem, mas também revelara que embaixo das máscaras havia alianças poderosas prontas para recuar e contra-atacar. Senti um frio no estômago ao pensar nas próximas horas, dias e na fúria que uma derrota pública pode despertar em quem se vê desmascarado. Havia sido um grande passo, talvez decisivo, mas eu sabia que nada terminara ali. A verdade havia vencido uma batalha, mas a guerra poderia tomar rumos imprevisíveis. E então, enquanto eu recolhia documentos e abraçava quem se aproximava em passos hesitantes, algo aconteceu. Uma notícia, um telefonema, ou um movimento inesperado que mudou a direção dos acontecimentos mais uma vez. Mas o pior ainda estava por vir. A exposição trouxe uma sensação estranha, alívio e ruínas ao mesmo tempo. Por um lado, a verdade havia sido lançada sob a luz. Por outro, percebi que as consequências de romper um véu que protegia conveniências não se limitavam a aplausos ou a justiça imediata. Na mesma semana, coisas que eu nunca imaginara voltar-se-iam contra mim. Pessoas que antes hesitavam agora tomaram partido, nem sempre por convicção, muitas vezes por medo. E o mais doloroso foi ver o reflexo dessa divisão no rosto do meu filho, que começou a se afastar como se carregar o peso da verdade fosse uma camisa que queimava na pele. No dia seguinte ao confronto, a casa ficou estranhamente silenciosa. Eu pensei que ele viria, que haveria abraços, explicações mansas, reconciliações naturais depois da tempestade. Em vez disso, encontrei portas que se fechavam com o jeito de quem tenta segurar o ar. O meu filho evitava meus olhares. As conversas que antes fluíam agora se enredavam em silêncios. Não havia mais os mesmos gestos de antes. O copo deixado na pia, o bilhete de amor colado na geladeira, as mensagens de bom dia. Ele passou a responder com monossílabos e saiu de casa mais cedo, como se cada minuto ao meu lado fosse uma prova desconfortável. Ao mesmo tempo, familiares que haviam mostrado hesitação diante da exposição decidiram tomar distância. Uma tia que sempre me visitava pela manhã disse que precisava de tempo para organizar pensamentos. Amigos que antes trocavam mensagens calorosas passaram a justificar ausências com desculpas práticas. A sensação era a de estar gradualmente sendo esvaziada do meu convívio, não por justiça, mas por conveniência. Para muitos, era mais simples se afastar do conflito do que confrontar a verdade incômoda. Eu me vi diante de uma solidão que doía diferente. Não era a solidão do abandono, mas a da rejeição social, quando quem te circunda escolhe acreditar em versões que preservam o próprio conforto. A pergunta que mais me perseguia era a mais cruel. Fiz o certo ou estraguei tudo? Repetia essa frase durante as noites, tentando entender se a exposição da verdade, que me parecia necessária, havia criado um estrago emocional irreparável no coração do meu filho. Eu lembrava de todas as noites em que escolhi trabalhar em vez de estar presente e pensava se isso não era, de alguma forma, o gatilho para que ele se abrisse às narrativas alheias. Em minha cabeça, desenrolava-se um duelo, a defesa da verdade versus o preço humano que essa defesa impunha. Era um dilema que não permitia respostas fáceis. Houve dias em que me peguei revendo mentalmente cada gesto daquele confronto, procurando apontar onde eu poderia ter agido de outro modo. Talvez eu tivesse falado demais em público, pensei. Talvez eu pudesse ter protegido mais o ritmo emocional dele. A autocobrança foi uma sombra constante. Cada movimento meu era relido como potencial causa daquele distanciamento. À noite, conversava comigo mesma no escuro e avaliava. A verdade precisava de público para ser eficaz? Ou teria sido possível reconstituir a ordem de maneira mais íntima? Essas perguntas viraram pequenas lâminas que cortavam meu sono. Mas havia também uma outra dor, concreta e material.
a reação dela não tardou a aparecer na forma de retaliações. Pequenos boatos começaram a circular, versões invertidas do que eu mostrara, tentando transformar a minha ação em agressão. Pessoas que antes aplaudiam sorrateiramente começaram a contar que eu provocara a exposição para ganhar atenção. Meu recurso foi a paciência e a documentação. Mostrei recibos, protocolos, mensagens verificadas. Ainda assim, na praça pública das redes e conversas, a meu favor caía a verdade documentada, mas no íntimo do meu filho havia algo que exigia tempo para cicatrizar. O distanciamento dele me trouxe noites de dúvida e manhãs de esperança. Havia momentos em que eu recebia uma mensagem inesperada. Mãe, podemos conversar? Que fazia meu coração saltar, e que depois se revelava um pedido tardio para que eu não complicasse as coisas. Outras vezes ele me olhava de canto e dizia uma frase curta que doía tanto quanto qualquer acusação. Não sei lidar com isso agora. A ambiguidade da sua resposta me deixava à margem de uma ponte onde não sabia se deveria cruzar correndo ou esperar com paciência. Cada pequena abertura me acendia a esperança. Cada fechamento me lançava de volta ao precipício da angústia. Houve também uma perda menos óbvia, mas não menos devastadora: a confiança. Ainda que provas documentais tivessem desmontado a farsa dela em público, em privado algumas pessoas continuavam a nutrir dúvidas. A confiança na minha própria história ficou balançada. Passei a ver olhares que duvidavam de minha palavra. E isso, para quem sempre confiou na própria verdade silenciosa, foi um golpe. Precisava reconstruir não apenas a relação com meu filho, mas a forma como me via aos olhos dos outros. O trabalho era duplo: reparar laços afetivos e limpar uma reputação que, por mais justa que fosse a exposição, havia sofrido feridas. Em meio à dor, contudo, surgiram lampejos de solidariedade que lembraram que eu não estava totalmente sozinha. Algumas pessoas vieram dizer que acreditavam em mim desde o início. Outros se aproximaram com gestos pequenos: um café deixado na porta, uma mensagem de escuta, visitas rápidas para falar sobre banalidades que naquele momento significavam redenção. Esses gestos foram como remendos sutis na roupa rasgada da minha autoestima. Eles me lembraram que a verdade, ao contrário do que muitos imaginam, não age sozinha. Ela precisa de redes humanas que sustentem quem a pronuncia. O conflito mais difícil, porém, era com meu próprio coração. Em muitos momentos, senti vontade de desistir de tudo para proteger a quem eu mais amava, inclusive dela, que havia desempenhado um papel destrutivo. Pensei em retirar as ações, devolver as provas, pedir para que tudo voltasse ao normal, por medo de perder meu filho. Mas quando me imaginava abrindo mão da verdade, minha consciência doía de um modo diferente. Era como se eu traísse a versão de mim que, por anos, sacrificara noites e alegria para garantir um futuro honesto para ele. Entendi, então, que a escolha não era entre expor a dor e silenciá-la, mas entre aceitar que a cura exigiria atravessar o sofrimento. Em alguns dias, a dúvida me consumia a ponto de me perguntar se eu havia sido egoísta. Em outros, lembrava do calor das noites em que vigiei febres, das contas pagas e dos dias em que abdiquei de desejos pessoais para garantir escola e remédio. Essas lembranças me devolviam a certeza de que minha ação, por mais dolorosa, veio de um lugar de amor. Ainda assim, o que mais doía era ver o reflexo desse amor não retornando de forma imediata. Mas, mesmo na escuridão, havia uma pulsão de esperança. Eu sentia, intuitivamente, que a verdade plantada um dia poderia brotar em reconciliação. Talvez não da forma rápida que eu desejava, talvez com cicatrizes e palavras duras, mas havia sinais de que quem foge da verdade não vive estável para sempre. Dentro de mim, nutria o loop que sempre me acompanhou, a promessa de que a sinceridade, mesmo custosa, abre portas para reconciliações reais no tempo certo. Era essa crença que, nas madrugadas mais frias, me manteve acesa. E então aconteceu algo inesperado. Nos dias que se seguiram à exposição, a atmosfera parecia pulsar entre o alívio e a tensão. Eu esperava reações, sabia que haveria ressacas emocionais, mas não previra que a própria vilã encontraria artifícios tão sutis para virar a maré, nem que por um momento aqueles truques quase me fizeram vacilar. Havia um movimento novo nela. A fachada certeira cedeu a uma máscara diferente, mais humana, feita para provocar culpa e dúvida em quem a enfrentava. Foi como se depois da queda, ela tivesse ensaiado rapidamente um discurso de arrependimento. Não um arrependimento completo, mas o suficiente para mexer em feridas antigas onde eu nunca soubera que me doíam tanto.
lembro-me de um almoço em que fui surpreendida por esse novo roteiro. Ela apareceu com olhos úmidos, uma voz mansa que prometia recolhimento. Falou de passado difícil, de um tempo em que também fora julgada, de como a vida a obrigara a escolhas severas. As palavras foram medidas para tocar nos pontos fracos. A minha humanidade, a lembrança de que ninguém nasce inteiro, e uma mãe, acima de tudo, é feita de fragilidades. Por um instante, soube com uma clareza quase dolorosa que muitos ali sentiram compaixão. Vi rostos amolecerem, vi a sobrancelha do meu filho erguer-se com curiosidade. Aquela encenação de vulnerabilidade tinha um propósito: reconquistar simpatias, sem admitir culpas. A manipulação era habilidosa. Ela usava traços de verdade, histórias de dificuldades reais que, de alguma forma, a justificavam, e misturava com omissões estratégicas. Contava episódios de abandono na infância, perdas de emprego, memórias que despertavam compaixão automática. E enquanto falava, parecia costurar uma ponte onde eu poderia, se quisesse, transitar de volta. Era uma ponte com pétalas por cima e abismos por baixo, porque o que ela ocultava era exatamente o que eu havia desvelado: transações, conluios e uma atuação que fazia da vitimização a última arma para escapar da responsabilidade. Senti a corda apertar no meu peito. A dúvida, velha conhecida, veio como reboque. E se ela tivesse razão em parte? E se meu julgamento houvesse sido demasiado cruel? E se eu, ao expor tudo, tivesse me tornado aquela figura indesejável que buscava apenas atenção? A voz da insegurança sussurrava possibilidades tantas vezes que quase me convenciam. Foi aí que percebi que o maior poder da manipulação não está em mentir, mas em semear incerteza. E era exatamente isso que via acontecer. Pessoas que antes sustentavam minha história, agora ponderavam outra interpretação. Uma versão onde eu parecia menos íntegra, mais precipitada. Quase vacilei. Em alguns momentos pensei em recuar, em pedir desculpas pelo tumulto e propor um acordo silencioso que abrandasse as arestas. Havia uma tentação real em substituir a angústia por ordens de paz. Qualquer paz que poupasse meu filho do embate e suavizasse o rastro público. Pensei em retirar ações, em deixar que a farsa continuasse por medo de quebrar laços que já haviam se estremecido. Essas foram noites de tempestade interna, em que reescrevi mentalmente possíveis diálogos, e onde a ideia de abdicar da exposição surgia como um caminho para um retorno imediato ao lar seguro. Mas havia algo mais forte que a dúvida. Um faro instintivo, uma memória das noites em que segurei febre, das contas pagas com suor e do respeito que devo a mim mesma. Cada concessão silenciosa me lembrava o preço que os meus sacrifícios tiveram por anos, e existia ainda o testemunho contínuo dos documentos, inegáveis como marcas no papel, que não podiam ser óbvias mentiras. Percebi que ceder significaria não apenas me anular de novo, mas também permitir que uma narrativa corrupta assente-se mais profundamente na vida de meu filho. Isso me deu o impulso necessário para manter a postura, apesar da manipulação emocional. O público, entretanto, começou a observar de outra maneira. Em pequenos gestos, visíveis apenas a quem estava atento, algumas pessoas passaram a notar contradições no discurso dela. Um detalhe banal: quando falava de dificuldades, os olhos fugiam para pequenos luxos recentemente postados em redes. Quando comentava mudanças, seu celular vibrava com mensagens de fornecedores que dias antes eu já havia rastreado. O que antes parecia plausível começou a perder sentido quando checado com a calma que a investigação exigira. Vi pessoas se afastarem de uma narrativa simplista e, lentamente, abraçarem a complexidade, que no fundo apontava para o mesmo quebra-cabeça que eu havia montado com cuidados. Em um jantar discreto, onde esperava encontrar suporte, assisti a uma cena que me deu um misto de alívio e medo. Uma das pessoas que antes havia demonstrado empatia por ela virou-se para mim e, com voz baixa, reconheceu que tinha visto documentos que não batiam com a versão frágil. O reconhecimento foi sussurrado, mas foi um sinal claro de que a verdade resistia em alcançar mentes já tocadas pela emoção. Aquilo me deu forças para continuar sem ceder ao teatro da vitimização. Mesmo assim, a vilã mostrou outro fio de estratégia. A fragilidade pública era apenas um capítulo. Em particular, tentou apelidar minhas atitudes de vingança pessoal, insinuando que eu buscava destruir sua vida por despeito. Era uma construção que buscava transformar meu ato de proteger o que era meu em ataque gratuito. Tentei explicar, com calma e compostura, que minha ação fora motivada por provas e amor, não por rancor. Mas em alguns ouvidos, a palavra vingança tem um som mais sedutor que justiça, e isso ganha adeptos.
Tive de lutar, então, não só contra ela, mas contra a facilidade com que a opinião pública aceita versões dramáticas. Num momento decisivo, porém, o público passou a ver algo que não esperávamos. Ela, em privado, revelou traços que contradiziam a fragilidade que apresentava em público. Uma testemunha, que preferiu manter-se anônima, contou que, após chorar em público, ela celebrava compras caras com fornecedores com risos que soavam em desacordo com a exposição de quem supostamente vivia dificuldades. Essa incoerência abriu uma fresta grande o suficiente para a dúvida virar entendimento. Quando a máscara cai, mesmo parcialmente, o público que já se inclinava para a verdade estende a mão para compreender o tamanho da manipulação. A impressão que antes ela gerava, feita de lágrimas e histórias, começou a se desfazer. Apesar disso, a batalha seguia incerta. Eu podia ver minha própria humanidade em risco. A luta por justiça começava a solapar o tempo de cura do meu filho, e cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. A reviravolta, naquele momento, não veio como um golpe final, mas como uma série de pequenos sinais que, juntos, mostravam quem verdadeiramente manipulava e quem de fato amava. E quando uma pessoa que até então havia vacilado se aproximou para dizer, com lágrimas nos olhos, que via ali uma mulher que merecia explicação, algo dentro de mim reergueu-se com força. Ainda assim, a batalha emocional deixou marcas. Minha quase rendição me ensinou uma lição dura. Manipulação é muitas vezes a arte de tornar legítima a dúvida, e perante a dúvida, a maioria escolhe a via mais fácil. Mas também aprendi que a verdade, quando bem documentada e firmemente defendida, encontra aliados inesperados, pessoas que preferem enfrentar o desconforto de uma verdade incômoda a manter a tranquilidade de uma mentira confortável. E quando já parecia que a maré virava a meu favor, o que ela disse nessa hora me deu calafrios. Nos dias que se seguiram à tempestade pública, um tipo de silêncio começou a se instalar. Não o silêncio vazio de quem foi esquecido, mas o silêncio cuidadoso de quem tenta reparar o que foi quebrado. Foi nesse espaço delicado que aconteceu a primeira pequena reconciliação. Não foi uma cena cinematográfica, nem um perdão declarado em público. Foi um gesto quase mudo, um reconhecimento que veio por etapas e que me obrigou a aprender a confiar nas rachaduras tanto quanto nas palavras. Tudo começou com ele, meu filho, que depois de semanas de respostas curtas e portas entreabertas, me procurou numa tarde qualquer. Chegou sem grandes declarações, com os ombros tensos, como quem carrega algo pesado demais para colocar no colo. Sentamo-nos na cozinha, perto da luz que sempre iluminou os nossos cafés da manhã. Havia na voz dele uma mistura de culpa e confusão. Não foi um pedido de desculpas perfeito. Foi um reconhecimento vivo, tímido, de que eu havia estado ao lado dele em muitos momentos que ele jamais poderia esquecer. Não caiu como uma absolvição instantânea. Nada no nosso processo foi assim, mas foi o primeiro fio que começou a remontar a teia despedaçada entre nós. Aquele encontro foi seguido por outros pequenos passos. Meu ex, por sua vez, procurou uma conversa mais longa. Afinal, as evidências o colocaram diante de escolhas que não cabiam mais em omissões. Não foi uma mudança fulminante, não se transformou em confissões dramáticas imediatamente. Mas houve uma disposição para ouvir, para admitir que alguns caminhos foram trilhados sem a transparência necessária. Partes dele que antes se fechavam com o silêncio, passaram a abrir pequenas janelas. Em algumas conversas, senti vergões do passado sendo limados por palavras práticas. Ajustes de rotina, clareza sobre decisões futuras e, principalmente, um pedido simples de cooperação. Pequenos atos que, somados, criavam um espaço para a reconstrução. A reconciliação parcial tomou formas práticas. Ele começou a me incluir em decisões que antes eram tomadas às minhas costas. Horários de consultas, escolha de atividades e até o planejamento de pequenas viagens. Não foi uma inclusão festejada com discursos, foi uma devolução lenta de protagonismo. Eu sentia cada reconquista como se juntasse migalhas de dignidade que por tanto tempo tinham sido dispersas. E meu filho, aos poucos, voltou a me procurar por coisas simples. Ajudar com uma tarefa escolar, escolher um filme para ver juntos, dividir um lanche rápido. Essas pequenas rotinas foram mais valiosas do que qualquer conversa longa. A intimidade voltou por meio de gestos cotidianos, e eu aprendi que o perdão, muitas vezes, se constrói com a repetição de pequenas presenças. Nem tudo, entretanto, foi suave. Havia momentos em que o passado e as dúvidas voltavam com força. Uma mensagem mal interpretada, um olhar que direi errado, um comentário de alguém que não conhecia todas as nuances. Nesses recuos,
sentia o pânico de perder tudo de novo. A reconciliação parcial era um caminho estreito entre a esperança e o medo. Havia dias em que me questionava se eu não estava pedindo demais, se a confiança reconstruída não seria frágil demais para durar. Essas dúvidas me exigiam paciência e disciplina emocional. Precisava ser constante sem sufocar, presente sem dominar, explicativa sem transformar cada momento numa prova. Ao mesmo tempo, o ambiente externo, família, amigos, conhecidos, reagia. Alguns que haviam se afastado começaram a se mostrar curiosos, procuraram entender detalhes, ouviram versões, e algumas vozes voltaram a se aproximar. Outros, no entanto, permaneceram reticentes. A ferida pública gera memória longa e cautelosa. A minha reputação demoraria a cicatrizar, mas a cada gesto verdadeiro eu sentia que a narrativa ao meu respeito tornava-se menos monolítica. A reconstrução social acontecia em pequenas concessões. Uma visita que antes era evitada, um convite para um almoço, uma pergunta sincera sobre como eu estava lidando com tudo. Esses sinais, embora sutis, me confirmavam que a verdade, quando bem apresentada e acompanhada de ações coerentes, encontra caminhos de reparação. A atual, por sua vez, não entregou facilmente o palco conquistado. Em público manteve a postura que a beneficiava, mas em privado, algumas fissuras começaram a aparecer. Percebi que a fragilidade que anteriormente usara como escudo passou a ser, para alguns, uma contradição difícil de manter quando confrontada com provas. Houveram encontros tensos, e em alguns momentos a aproximação dela teve tons de pedido de trégua dissimulada. Isso me deixou alerta. Reconciliação não significa entrega irrestrita. Eu queria que os laços fossem restabelecidos com honestidade, não com conivência entre versões falsas. Assim, mantive guardadas as provas, e fiz questão de que qualquer aproximação acontecesse em ambientes onde a verdade não fosse questionável. Houve episódios de ternura também, almoços em que o riso surgiu mais leve, conversas onde meu filho dividia sonhos e projetos que, aos poucos, eu passei a acreditar que poderia acompanhar. Em uma tarde ensolarada, montamos um quebra-cabeça juntos. Uma atividade que, aos olhos de muitos, poderia parecer pequena, mas para nós foi um ritual de reconexão. Cada peça encaixada simbolizava uma confiança sendo recolocada em seu lugar. Nesses momentos, senti que a vitória maior não era ter desmontado uma farsa pública, mas ter resgatado a íntima convicção de que ainda lhe era possível confiar em mim. Mesmo com progressos, mantive cautela. Evitei celebrar demais, porque sabia que a estabilidade era conquistada com o tempo. Combinei com o ex metas pequenas e claras, reuniões semanais para troca de informações, visitas programadas, participação conjunta em decisões médicas e escolares. Essas estruturas funcionaram como muletas externas para sustentar a reconstrução emocional que, sozinha, seria frágil. A organização deu segurança a todos, inclusive ao meu filho, de que a convivência se reintegrava de maneira justa. E então, quando já começávamos a respirar com mais leveza, uma visita inesperada mudou o curso das coisas. Uma pessoa que eu não esperava bater à porta trouxe consigo um envelope selado, olhos preocupados e uma notícia que faria a perda se reconfigurar. A visita não era apenas um sinal de que a vida continuava com suas surpresas. Era o início de um novo capítulo, onde a reconciliação parcial seria testada por informações que até então eu desconhecia. E quando não esperava mais nada, recebi uma visita. A visita inesperada trouxe um envelope fechado que tremia nas mãos da pessoa que bateu à minha porta. Havia ali um olhar urgente, misto de medo e compaixão, e quando o envelope caiu sobre a mesa, senti uma calmaria estranha, como se a vida quisesse me apresentar uma última peça do quebra-cabeça. Dentro, documentos que eu ainda não vira, contratos, registros oficiais, e uma sequência de mensagens entre fornecedores e cúmplices que explicavam, sem margem para interpretações benevolentes, a articulação que sustentara a farsa. Era a prova final. Aquelas folhas tinham o cheiro da verdade que não se desculpa. E eu pude, pela primeira vez desde que tudo começara, respirar sem essa mistura de medo e incerteza no peito. Levei tudo ao advogado. O processo que se seguiu foi delicado e lento, porque a lei exige paciência e provas organizadas. Exige que a verdade seja apresentada com a frieza de quem monta um case jurídico, não com a fúria de quem quer apenas vingança. Abrimos um inquérito, pedimos perícias, convocamos testemunhas. Havia o risco de revanche, sim. Pessoas que se sentiam poderosas reagem com despeito. Mas também havia agora uma base sólida.
documentos que traçavam fluxos financeiros, contratos com indícios de falsificação e testemunhos que corroboravam minhas suspeitas. A justiça, muitas vezes morosa, começou a operar com uma clareza que me acalmava. Não era apenas uma questão pessoal, era uma questão de integridade e proteção do futuro do meu filho. Enquanto os trâmites legais corriam, veio a reconfiguração social. Aqueles que antes me olhavam com desdém tiveram de encarar as evidências, e aos poucos, a maré de compaixão que havia se formado ante a performance dela sofreu erosão. Houveram conversas longas, explicações embaraçadas e, em alguns casos, tentativas de reparar o dano. A mulher que montara a cena foi confrontada publicamente com documentos e, diante da força das provas, começou a perder os apoios que antes acreditava inabaláveis. Não se trata de prazer em ver alguém desmoronar. Trata-se do alívio de ver um mecanismo de injustiça ser desmontado. A dignidade que eu buscava não era vingança, era restauração, do meu nome, da minha história e do direito de ser ouvida sem ser reduzida à caricatura. O meu ex, tocado pela evidência irrefutável, assumiu uma postura que não fora comum em anos anteriores. Diálogo. Sem vitórias retóricas, sem dramas exagerados, houve um movimento prático para reorganizar responsabilidades. Não posso mentir e dizer que tudo voltou ao que antes fora. As cicatrizes permanecem, e eu não as nego, mas a disposição para ouvir, para reconhecer erros e para partilhar decisões importantes foi fundamental. Ele passou a consultar-me em escolhas relevantes. Houve ajustes financeiros transparentes. Instituições que antes eram alvo de acertos obscuros passaram a ter contratos revistos. Esse comprometimento concreto valeu mais que promessas vazias. Aprendi que a reparação se dá, sobretudo, em atos cotidianos que devolvem segurança ao dia a dia. O momento mais marcante dessa resolução, para mim, foi o silêncio constrangedor que se instalou em torno dela quando as provas foram publicizadas com responsabilidade. Aquelas pessoas que riam e conspiravam, ao verem os fatos, não encontraram mais palavras fáceis. Alguns a abandonaram. Outros tentaram, em vão, justificar incoerências. Em audiência, as falhas nas contabilidades e as assinaturas divergentes foram confrontadas com perícias. Logos, contratos e recibos mostraram-se incompatíveis com a narrativa que havia sido vendida como verdade. A máscara, enfim, caiu. Não foi um espetáculo. Foi a confirmação de que construir mentiras custa caro, emocionalmente e legalmente, e que a verdade, por mais que demore, encontra seu caminho quando sustentada por provas e coragem. Meu filho, talvez a maior vítima dessa encenação, assistiu a tudo com um misto de vergonha, alívio e reconhecimento. As paredes de proteção que ele construíra em torno da mulher que o seduzira socialmente foram, aos poucos, erodidas pela exposição de intenções que iam além do afeto. Foi um processo doloroso para ele. Precisava aceitar que algumas ações que o confortaram vinham de um arranjo de interesses. Mas também foi libertador. Sem o peso de uma imagem falsa, ele pôde olhar para nós duas com mais honestidade. Em longas conversas, cheias de pausas e reflexões, reencontramos a linguagem do cuidado. Não houve milagres nem perdões instantâneos, mas houve honestidade. Ele precisou de tempo para entender que a mãe que esteve ao lado nas madrugadas existia de fato, e que o gesto que eu fizera naquela festa partira do amor, não do desejo de expor apenas por prazer. A recuperação da minha dignidade foi, em partes, pública e em partes íntima. Publicamente, ver documentos sendo considerados em juízo, ver depoimentos que confirmavam o que eu sempre soubera, trouxe um peso que se soltou do meu peito. Privadamente, a reconstrução do meu lugar na vida do meu filho se deu em pequenos gestos, presença nas reuniões escolares, decisões compartilhadas, noites em que nos permitimos conversar até tarde sem medo de julgamentos alheios. A vitória moral que eu sentia não era apenas a de quem prova algo, era a de quem, mantendo-se firme, conseguiu transformar a dor em um propósito de proteger o que mais importava. No campo espiritual, senti uma cura lenta e poderosa. Havia algo dentro de mim que precisava ser resgatado. A crença de que valer a pena não depende do aplauso alheio. Redescobri a minha força em sermões mudos que a vida ensinou, que o amor responsável é aquele que persiste mesmo quando ninguém aplaude. A humilhação que me marcará ficou registrada como memória, não como sentença. Em seu lugar, brotou uma paz que não nega o passado, mas o integra como lição. A transformação não foi de ódio para carinho, foi de confusão para clareza. Percebi que a verdadeira vitória era restaurar o que a falsidade tentou apagar. A minha história, a minha honra e a minha capacidade de amar sem medo. Houve perdas reais, amizades que não resistiram, laços que se romperam,
e o preço emocional de ser exposta. Mas também houve ganhos inestimáveis. A restituição da verdade, a reaproximação sincera com meu filho e a consciência de que eu podia me manter íntegra mesmo diante do espetáculo. Com a queda do poder dela, outras portas se abriram. Pessoas que haviam me visto como curiosidade voltaram a me procurar com respeito. Instituições para as quais eu contribuirá com trabalho e dedicação relembraram a importância do meu papel. Amigos verdadeiros se mostraram, não por conveniência, mas por lealdade. A justiça tomou seu curso, e a vida, apesar das marcas, reorganizou-se. Olhei para trás e vi que cada gesto, cada noite sacrificada, cada lágrima silenciosa, havia sido um investimento em algo maior que eu mesma. O processo me ensinou a importância da paciência estratégica, da organização documental e, acima de tudo, da coragem de não ceder ao medo quando se trata do bem-estar de quem se ama. Hoje, ao fechar esse capítulo, sinto que não só recuperei o que me fora tirado, recuperei a mim. E embora a cena do tribunal e as reviravoltas legais tenham sido importantes, o que me transformou de fato foi o modo como escolhi permanecer verdadeira aos meus princípios. Mas o mais importante não foi o que perdi, senão o que ganhei. Ficar em paz com o que vivi não foi um evento. Foi um processo lento de reconstrução que passou por aceitar perdas, celebrar pequenas vitórias e, acima de tudo, redefinir quem eu sou fora das lentes que outros insistiram em me emprestar. Nos meses seguintes, percebi que a verdadeira transformação não estava apenas na queda da máscara dela, nem nas medidas legais que protegiam direitos e nomes. Estava em algo mais íntimo, no modo como passei a me enxergar e a escolher meus passos a partir de princípios, não de medo. Houve um tempo em que eu acreditava que provar algo seria suficiente para o sofrimento cessar. Aprendi com dureza que a verdade liberta, mas não promete consertos instantâneos. A exposição trouxe justiça, sim, mas também escancarou feridas que demandaram cuidado. Tive de aprender a conviver com a ambivalência das relações humanas. Quem te abandona hoje pode voltar amparado por culpa ou por conveniência. Quem te defende hoje pode se calar amanhã por medo. Não posso controlar isso. Posso, no entanto, decidir como respondo. E essa escolha, a decisão de responder com integridade, foi a âncora que me reteve quando as ondas de dúvida ameaçavam me arrastar. Reconquistar a confiança do meu filho foi a parte mais delicada e, paradoxalmente, a mais recompensadora. Não houve cenas grandiosas, houve presença. Voltei a estar nos pequenos rituais. Li trabalhos, fui às reuniões escolares sem pressa, cozinhei um prato que ele gostava. Sentei ao lado quando precisava falar do futuro. Cada gesto cotidiano foi um tijolo colocado na reconstrução de um vínculo abalado. Ele precisou ver consistência. Não bastava dizer que eu havia estado ao lado nas noites difíceis. Precisava me ver ali, novamente, sem espetáculos, sem justificativas intermináveis. E aos poucos, a intimidade voltou, cautelosa, com cicatrizes, mas verdadeira. Aprendi que reparar demora, exige paciência, e que o perdão não é um passe livre para esquecer. É um caminho que exige trabalho de ambas as partes. No plano prático, a justiça fez seu papel. Ver as perícias apontando incoerências, observar contratos revistos e testemunhos formalizados foi, sem dúvida, uma devolução pública que me tirou um peso enorme. Mas o que me sustentou mesmo, quando a poeira baixou, foram as decisões que tomamos em silêncio. Estabelecer limites claros, organizar finanças com transparência e combinar responsabilidades com meu ex de forma que nosso filho não ficasse refém de disputas pessoais. Tornamo-nos parceiros práticos, sem retórica, e isso criou um espaço mais seguro para ele e para mim. Foi uma vitória menos vistosa, porém mais duradoura. Espiritualmente, houve um renascimento sutil. Eu costumava medir meu valor pelo reconhecimento alheio. Hoje me seguro em algo que considero mais sólido, coerência entre o que falo e o que faço. A humilhação pública, que um dia me definiu, transformou-se em um espaço de aprendizado. Não digo que perdoei sem sentir, digo que escolhi não deixar que o ressentimento dominasse minha vida. O perdão que me trago não é libertar o outro das consequências, mas libertar-me do ódio que corrói. Em noites de silêncio, encontrei uma paz que não é indiferença, mas aceitação inteligente. Aceitação de que nem todas as pontes podem ser consertadas, e que a minha responsabilidade é preservar o que é essencial: meu amor, minha presença e minha integridade. Algumas relações não voltaram.
Amigos que escolhem a conveniência em vez da verdade seguiram seus caminhos, e isso dói. Mas houve surpresas inesperadas. Vizinhos que sempre foram discretos passaram a me oferecer apoio, colegas reconheceram o meu trabalho e me chamaram para projetos onde a minha dedicação era valorizada. E pessoas novas apareceram, não em função de espetáculo, mas por afinidade e respeito. Essas conexões, construídas em solo firme, mostraram que dignidade atrai companhias que não se machucam com a exposição da verdade. Também precisei aprender a colocar limites claros. Antes, a culpa me fazia ceder por medo de perder afeto. Hoje, entendo que limites não são muros frios. São formas saudáveis de proteger o que construímos. Ensinei meu filho a reconhecer quando uma relação é baseada em interesse e quando é baseada em cuidado. Mostrei com atitudes que presença verdadeira não se compra nem se finge. Essa lição, que custou lágrimas e noites sem sono, acredito ser talvez a herança mais valiosa que posso deixar. A noção de que dignidade e amor não são incompatíveis. Fecho este capítulo não com a ideia de que nada mais vai acontecer. A vida continua imprevisível, mas com a certeza de que a minha bússola interna foi recalibrada. Hoje, quando alguém tenta me reduzir a um rótulo fácil, respondo com ações e com a calma de quem sabe que a verdade resiste no tempo. Não sou a mesma mulher que entrou naquele salão com um bolo torto. Sou alguém mais íntegra, mais gentil consigo mesma e mais forte na determinação de proteger o que importa. A vitória moral e espiritual não foi humilhar quem me humilhou, foi recuperar a minha história e aprender a caminhar com leveza mesmo carregando as marcas. Se existe um conselho que posso deixar para quem me escuta é simples e direto. Documente-se quando preciso, não ceda à violência da omissão e cuide das relações com presença prática, não apenas com palavras. Tenha paciência com quem precisa se encontrar na verdade, mas não permita que a dúvida alheia destrua sua autoestima. E, acima de tudo, acredite que amor verdadeiro é constância. Ele se prova nas noites sem holofotes, nas contas pagas, nos remédios dados com pressa e nos abraços que chegam sem câmeras. Ao encerrar essa história, sinto gratidão por tudo o que veio. Pelas mãos que me ajudaram a juntar provas, pelas noites em que meu filho falou a verdade quando ninguém esperava, pelas pessoas que, mesmo tardiamente, escolheram a justiça. Sinto também respeito por mim mesma, por não ter escolhido a vingança vazia, por ter lutado com método e por ter preservado o que mais amo. O que ganhei foi maior do que qualquer rótulo que me atribuíram. Ganhei liberdade. Liberdade de viver sem me definir pela opinião alheia. Liberdade de ser mãe de forma inteira e consciente. E liberdade para escolher diariamente a paz como prioridade. Agora que essa jornada chega a uma espécie de fechamento, deixo um convite. Se você já passou por algo parecido, não se cale por medo. A verdade tem força, mas precisa de coragem e de preparo. E se você está me ouvindo agora, com o coração apertado, saiba que é possível se reerguer, não perfeito, mas autêntico, e transformar feridas em ensinamentos que sustentam uma vida mais digna.